Chapecó FM. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Estamos começando com mais um programa Hora Espírita, nesse sábado, dia 7 de novembro de 2020. Esse programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa abordamos um assunto diferente. E o tema desse sábado, nós vamos debater, conversar sobre o tema finados, que marcou a data do último dia 2 de novembro, segunda-feira. Queremos cumprimentar você, amigo ouvinte, e convidá-lo para participar do nosso programa. Envie seu comentário, suas perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. Pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212, ou pelo telefone 2049 1200. No Facebook da Rádio Chapecó, direto da live do programa, você também pode participar, que já está no ar. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Todas as perguntas, os questionamentos serão sempre respondidos, evidentemente, à luz da doutrina espírita. Você pode acompanhar o programa pela Rádio Chapecó na frequência 100.1 FM. E hoje, aqui comigo, a nossa equipe de trabalho de hoje, eu, Jean Espinato, e também vai estar já aqui no estúdio, ao nosso lado esquerdo, o meu amigo Rony, trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade, que eu cumprimento com um bom dia. Bom dia, Jean, bom dia, Kleber, bom dia a todos os nossos ouvintes. E como já disse o Rony, nosso amigo Kleber, da Casa Espírita Gotas de Luz, também está conosco para debater na noite de hoje. Muito bom dia, Jean, bom dia, Rony, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer imenso, uma satisfação estarmos aqui hoje. Antes da gente dar sequência ao nosso programa, eu queria fazer um registro, agora no início, antes de nós entrarmos no nosso debate, antes de anunciarmos nossos patrocinadores, porque hoje é uma data especial para o nosso programa. Então, no dia 4 de novembro de 2017, ia ao ar, pela primeira vez, o programa Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó. Então, estamos aí fechando um ciclo de 3 anos de trabalho, e gostaríamos de, primeiro, agradecer a audiência de todos nesse período, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Toda a equipe do Hora Espírita se mobiliza e prepara esse programa para que aquele que está exatamente nos ouvindo receba a mensagem consoladora da doutrina espírita. Agradecemos também, em nome de toda a equipe, a Rádio Chapecó, que abriu as portas para nós, que confiou na nossa equipe de trabalho nesse programa. Ele iniciou primeiramente com meia hora de duração, e depois de algum tempo foi nos concedido aí 1 hora para que a gente pudesse levar a doutrina espírita pelos microfones dessa rádio, pela qual o Movimento Espírita de Chapecó é grato. E também agradecemos, evidentemente, aos nossos patrocinadores, que permitem com que esse programa vá ao ar todos os sábados. E fazendo essa breve introdução, a gente já agradece os nossos patrocinadores e convidamos todos para ouvir o recado da Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Estamos então de volta ao nosso programa e, como nós já adiantamos no início, o tema que nós vamos debater hoje é sobre o Dia de Finados, sobre a imortalidade da alma e sobre o significado dessa data, 2 de novembro. 2 de novembro que é celebrado no nosso calendário como Dia de Finados, em que a nossa tradição nos leva a render homenagens àqueles que faleceram, em especial nossos entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual. A doutrina espírita nos presta especial conforto ao nos passar a convicção não só da imortalidade da alma, crença comum em outras confissões religiosas, mas da continuidade da nossa existência no mundo espiritual logo após o desencarne. O espírito, então, permanece vivo, preservando a sua individualidade e preservando os laços de afeto amorosamente nutridos durante a nossa convivência aqui na Terra. Esses laços continuam intactos após o desencarne. E é sobre essa data especial de finados, sobre a imortalidade da alma, que vamos conversar nessa manhã no programa de hoje, aqui com os nossos amigos Rony e Kleber, que já deram um bom dia a todos. Então, para iniciar nossa conversa, Kleber, de que forma o Espiritismo nos passa essa certeza de que somos imortais? Então, a imortalidade da alma é uma crença comum em todas as religiões. Porém, com a doutrina espírita, nós vamos encontrar vasto material nas obras básicas que nos comprovam, né, sem possibilidade de negação, através do Livro dos Espíritos, através do Livro dos Médiuns, através do Evangelho segundo o Espiritismo, do O Céu, o Inferno e a Gênese, que são as 5 obras basilares da doutrina espírita. Nós vamos encontrar as informações que a doutrina espírita nos proporciona no seu tríplice aspecto, né? O aspecto científico, filosófico e seu aspecto religioso. É importante pensar que na questão do aspecto religioso, o Espiritismo, em sendo uma doutrina cristã, próprio Cristo, né, é o grande portador dessa verdade, que somos seres imortais. E, quer dizer, a alma, então, ela sobrevive à morte do corpo. Então, o próprio exemplo de Jesus, na sua história, né, na sua passagem, a sua ressurreição, né, e a aparição do Cristo posteriormente, né, para Maria de Magdala, para os apóstolos posteriormente, né, então já seria uma comprovação que a doutrina espírita toma como base. No entanto, o aspecto filosófico da doutrina espírita, ele nos traz subsídios, informações que nos fazem entender de uma forma racional, uma fé racional de que, através de outros fundamentos que a doutrina espírita nos oferece, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, e todo o conteúdo que a doutrina nos oferece de uma forma racional, nos traz as evidências também de que a alma é imortal. Mas a própria estruturação da doutrina espírita, através do método utilizado por Allan Kardec, esse que foi o codificador da doutrina espírita, um método científico, né, que utilizava a investigação positiva para fazer a evidência, né, dos então fenômenos espíritas, que naquela situação, naquela época, chamava a atenção no mundo inteiro, não apenas em Paris, cidade natal do codificador, e que evidenciava então esses fenômenos mediúnicos, e que Allan Kardec, estudando, analisando os efeitos, chegou às causas, né, que eram o chamamento da atenção da espiritualidade superior para
para essa realidade de uma forma global, podemos assim dizer. Porque esses fenômenos não aconteceram apenas na área de circunscrição de Allan Kardec, naquelas proximidades, mas no mundo inteiro. E Allan Kardec começou então a fazer essa observação e esse contato com pessoas em outros locais e começou a perceber, né, que eram muito comuns as formas de manifestação espiritual, as evidências eram muito parecidas. Então ele começou a estudar e chegou à conclusão que se tratava então dos espíritos, né? Nós podemos também pensar numa outra situação comprovada também, chamada bicorporeidade, que nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, em que é possível, né, o ser encarnado ainda, quer dizer, a alma vinculada ao corpo, no seu momento em que ele está em repouso pelo sono, né, do corpo físico, ele aparecer em outro local. Então, de acordo com o Livro dos Médiuns, né, então essa é uma evidência de que se nós, enquanto encarnados ainda, temos essa possibilidade de aparecermos num outro local, através do fenômeno da bicorporidade, isso significa que a alma, ela se separa do corpo. Logo, quando o corpo morre, a alma continua preservada, né? É que nem você falou, todas as religiões, todos que acreditam em algo a mais do que o corpo físico, né? Eles têm a credibilidade que tem continuidade, né? As filosofias religiosas falam desencarnou, morreu, né? A alma vai para o céu, ou não, né? Para algum lugar. E só até ali. Estão errados? Não estão errados. Dentro da filosofia religiosa deles, é o que ensina, né? Falei, morreu, a alma vai para o céu. O Espiritismo, eles nos traz um estudo amplo do que se trata depois do desencarne também, né? Então, ele nos ensina muitas coisas, a nossa estadia no mundo espiritual. Isso que o Espiritismo nos traz, né? Então, ele abre esse leque, nos ensina muito de como é a vivência após o desencarne. É interessante essa questão que o Rony traz, porque com a doutrina espírita, nós entendemos que a alma que habita o corpo, ela não foi gerada por Deus no momento em que o corpo teve seu início, né? No ato da concepção. Então, entendemos com a doutrina espírita que a alma, ela é criada antes mesmo da formação do corpo e que ela se utiliza de um corpo no momento, né? Para que ela possa encarnar e continuar o seu processo evolutivo, passando aqui por um período e que ela retornará para esse espaço. Então, ela tem uma história, né? E isso é uma coisa que consola muito quando a gente entende que aquele ser que nós recebemos, aquela criança que reencarna, ele já é um espírito experiente, que ele vem para um processo de aprendizagem, de processo de evolução, e que, ao deixar aquele corpo, ele retorna e dá continuidade a esse processo de evolução que acontece nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual. A palavra-chave, até se tu me permite, Kleber, para tudo isso que a doutrina espírita nos oferece como explicação, é exatamente isso que tu falou agora, evolução. Ou seja, por que nós encarnamos, por que nós desencarnamos, por que nós temos experiências aqui na Terra, afinal de contas, por que a nossa alma, que é imortal, tem essa necessidade de encarnar e reencarnar. Então a palavra-chave é sempre evolução. E a nossa estada aqui na Terra é mais um passo, mais um degrau que nós subimos nessa escada evolutiva. É uma explicação que o Espiritismo nos traz, que nos consola e que também conforta a nossa razão ao mesmo tempo. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, e todas as religiões falam isso, da bondade, da excelência de Deus, a lógica da reencarnação, das sucessivas vidas, ela coloca isso num patamar também razoável para aquele que não se contenta com explicações rasas, né? Porque ela fornece para nós a doutrina da reencarnação, a imortalidade da alma,
e que nós lembramos da nossa condição humana nesses dias de finados, que os nossos entes queridos já foram e nós também vamos, daqui a pouco vai chegar a nossa hora de desencarnar também, é um ponto natural na nossa evolução que nós temos que encarar, sim, carregando saudade, carregando um pouco de tristeza pelo amor que nós nutrimos, mas a nossa caminhada evolutiva que o Espiritismo nos apresenta, ela vai nos dar oportunidades de reencontro. Vai. É extremamente consolador. E pensando ainda nessa certeza de que somos imortais, não é uma criação do Espiritismo, mas é uma constatação, uma confirmação, e o Espiritismo vem explicar o fenômeno da mediunidade. Que se ouve muito falar, desde das épocas remotas, né, de casos de aparições, de comunicações, enfim, e o Espiritismo ele vem confirmar isso através justamente dessa comprovação científica, desse método utilizado por Allan Kardec. Uhum. Então, hoje é possível a gente constatar as aparições, né, a mediunidade de efeito físico, que alguns médios tinham a capacidade, e têm a capacidade de promover. No passado era muito mais comum, né, em que os espíritos se materializavam. Isso. E era possível se tocar nesses espíritos, e eles se comunicavam e falavam, né? Isso sem contar das outras formas de mediunidade, de ordem intelectual, a vidência, a audição, enfim, né? Todas as situações em que também muitas pessoas, embora não espíritas, elas têm a condição de perceber o mundo espiritual. E a doutrina espírita vem explicar, então, como se dá Exato, isso, né? exato. Então, uma constatação também. Aham. A doutrina espírita não criou a mediunidade. A doutrina espírita estudou de forma mais aprofundada e explicou o fenômeno mediúnico. E até nessa linha que nós estamos falando, até perguntaria ao Rony agora, quais as evidências, já que estamos falando disso, podemos falar também de evidências de que após a morte o espírito continua vivo? O que nós poderíamos considerar como evidências? Dentro da doutrina espírita, temos muitas obras que falam disso, né? O próprio Livro dos Espíritos, que o Kleber falou, o Livro dos Médiuns, e todos eles foram codificados através dos Espíritos, né? Então, por isso que diz o Livro dos Espíritos, e não é o livro do Allan Kardec, né? Temos muitas obras dentro disso. Eu ressaltaria também, mais conhecido de todos, Chico Xavier. Tá? Chico Xavier tem muitas obras que falam sobre a espiritualidade. Eu ressaltaria duas obras que são fantásticas, que é Nosso Lar, um palavreado simples, né? Que foi uma psicografia de André Luiz. Fala muito da espiritualidade. Uma outra que passa um processo de quem somos, é Os Mensageiros da Luz, de André Luiz também, que é uma obra fantástica, fala muito sobre espiritualidade, como que o processo da reencarnação, né? É um excelente livro. Mas também temos a ciência, que nos comprova em certos estudos. Temos o Ian Stevenson, é um pesquisador, é um cientista, professor de psiquiatria na Universidade de Virgínia. Então, é um cientista, um psiquiatra também, que foi e fez muitas pesquisas. Eu vou ressaltar dois casos deles. Ele tem mais de 30, 40 casos comprovados. Quem quiser saber mais é só buscar na internet, lá tem tudo. Reencarnação, 20 casos. O nome do livro dele. Ou 20 casos sugestivos de reencarnação. Exato. Todos esses dois tipos. Mas ali ele apresenta. Eu vou ressaltar dois casos deles. Ó. Um singalês chamado Sujit. Com 2 anos ele começou a falar de uma vida anterior. E, 2 anos, o que entende? O que sabe? Mal sabe falar, né? E ele começou a relatar da vida anterior dele. Que ele foi um ferroviário, morava a poucos quilômetros da onde que ele estava morando na situação, e que a morte dele foi ocasionada por uma bebedeira, uma briga com a esposa, ele saiu para caminhar e foi atropelado por um carro. Relatou. Outro caso que mais ainda chama mais atenção é o Ravi, um garoto indiano também, por volta dos 2 anos, começou a falar da vida, né? Que ele morava num distrito vizinho e que a vida anterior dele tinha sido assassinada com 5, 6 anos de idade.
ele relatou, reconheceu o assassino e passou todo o processo como tinha sido o assassinato dele. E ele nasceu nessa encarnação que ele estava com uma cicatriz no pescoço onde tinha sido cortado pela faca. Então, assim, ó, foram relatos, e que nem esse do Ravi, ele achou mais de 30 pontos de expressões da fala, foram buscar, encontraram o assassino, tudo, porque ele analisava cientificamente todos esses casos, né? Era um pesquisador, né? Com Era um todo o rigor pesquisador. científico. ele Então, fazia. ali, ó, na ciência temos muitos relatos, muitos casos comprovados da encarnação. Também nós podemos acrescentar aí dados científicos a uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross. Ela viveu de 1926 a 2004. Então, é interessante o trabalho dela, que ela fez uma compilação, né, de observação de vários pacientes terminais que eles tinham aquela situação de quase morte, né, e que retornavam ao corpo após uma parada cardiorrespiratória. E esses pacientes, eles vinham relatar as visões que eles tinham nesse período em que eles se encontravam, então, em parada, que estavam sendo reanimados, enfim, né? E relatos indicando sobre o que eles enxergavam, dando detalhes do plano espiritual, inclusive dando detalhes de pessoas, de familiares que desencarnaram e estavam, então, né, no mundo espiritual, e que vinham até essas pessoas para conversar, né, e trazendo, então, alguma informação, e essas pessoas, em retornando ao corpo, conseguiam guardar na memória, né, essas experiências, e ela foi compilando também isso, né, e destacou isso, deixa eu ver, trouxe a público, né, é mais uma confirmação científica, né, não só essa médica, essa pesquisadora, mas nós temos vários outros estudos sérios que indicam, né, essas evidências de quase morte, né. É um caminho que a ciência está percorrendo aí, talvez daqui a alguns séculos, esperamos que nem tanto, talvez a ciência venha de fato, né, chancelar a ideia da reencarnação. O que nós temos aí são... Nós já temos a ciência quântica, isso já são relatos, eu não vou precisar o ano que foi isso, mas a ciência quântica já mediu a alma. Num paciente, quando estava desencarnando, colocaram ele na balança e após o desencarne, mediu tantas gramas a menos. Então, a alma, o espírito, tem um peso em si. Então, a ciência quântica já conseguiu comprovar isso. E futuramente... Talvez tenhamos o caminho aberto. Bom, então estamos falando aqui da data de finados, falamos de evidências de que os nossos entes queridos, eles continuam a sua trajetória depois da passagem aqui pela Terra. Mas, então, aí vem a pergunta, né? Estamos, então, cientes da imortalidade da alma, continuamos a nossa vivência, e aí começam os questionamentos. Kleber, se então nossos familiares, amigos, aquelas pessoas que amamos, continuam sua vida, nós podemos fazer contato ou receber notícia deles? Bom, a doutrina espírita, ela nos proporciona a certeza da continuidade da vida, né, e o amparo espiritual após a morte do corpo físico. Então, essa certeza, ela tranquiliza os nossos corações, né, e desse modo devemos depositar em Deus toda a nossa confiança, né, toda a nossa fé, que o melhor está sendo feito por esse familiar que desencarnou. Às vezes, ficamos ansiosos, com vontade de ter mais um momento com o familiar, de buscarmos informações com relação à sua situação no mundo espiritual. E aí, muitas vezes recorremos a recursos, mesmo pessoas, médiums, né, que pretendem, né, oferecer essa possibilidade. O contato mais adequado que nós podemos e devemos ter com os nossos familiares, de acordo com a doutrina espírita, é a prece sincera, né? É o pensamento que nós emitimos para esse familiar. Porque esse pensamento, essa oração,
quando ela é sincera, quando ela é com sentimento real e verdadeiro, sempre vai alcançar. Então, de certa maneira, é uma comunicação. Muito embora a gente não consiga estabelecer nesse momento um diálogo franco, aberto, esse familiar ele estará recebendo todas as emanações fluídicas, toda aquela energia que nós impregnamos nos pensamentos e nas palavras quando a gente profere a nossa oração sincera. Nós encontramos na doutrina espírita vários livros que nos destacam essa evidência, né? Um deles é o livro Memórias de um Suicida, em que em determinado momento espíritos que estavam em tratamento, espíritos que se suicidaram, eles lá numa clínica de recuperação, eles estabelecem contato com um aparelho. É como se para nós fosse uma tela de televisão. E lá eles começam a visualizar as pessoas que estavam orando em benefício deles. E eles se emocionam muito, porque eles conseguiam evidenciar, verificar a imagem dessas pessoas nos momentos de prece sincera, daquela emoção. O livro O Nosso Lar também destaca, né, pelo André Luiz, essa situação, né, em que uma pessoa que ele não dava tanta importância assim, enquanto encarnado, que faz orações sinceras para ele, e que ele, em certo momento, quando em condições de conseguir perceber, ele experimenta uma emoção ao saber que aquela pessoa pensava positivamente, pensava bem, né, com relação à sua pessoa. Enquanto que muitas pessoas que eram conhecidos, familiares, esqueciam, né? Esqueciam logo após a desencarnação, sem emitir um pensamento, uma vibração, né? Então, essa é a melhor comunicação que a doutrina espírita ela nos orienta a fazer, né? Que evitemos procurar ter informações através do fenômeno mediúnico, né? Essa invocação, ela não é garantia de que vai acontecer. Como o Chico Xavier falava, né? Esse que foi um médium muito reconhecido, né? No nosso país, ele falava que ele era um telefone, né? Que só tocava de lá para cá, quer dizer, é o plano espiritual que define essas comunicações. Não é a nossa vontade de querer estabelecer contato com um familiar que desencarnou, não é essa vontade que vai determinar que o fenômeno venha a acontecer. E o risco é que daqui a pouco sejamos vítimas, entre aspas, né, de uma comunicação que não é real, né, em função dessa ânsia, dessa vontade e que a gente estabelece a procura intensa e de estabelecer contato com entidades espirituais que não são realmente os familiares que podem se fazer passar, né? E realmente nós temos que ter a preocupação também que após o desencarne tem todo um trabalho a sendo feito de recolhimento, de restabilização no mundo espiritual, né? De se readaptar de volta à casa, né? E dependendo do conhecimento, dependendo da vontade do espírito desencarnante, nós aqui, se solicitarmos a presença dele, nós podemos também prejudicar, porque às vezes ele não está em condições ainda de ter um desenvolvimento lá, e ele acaba se frustrando, ficando constrangido e tentando querer ajudar e não conseguindo, né? Essa ânsia acaba prejudicando a própria estadia dele no mundo espiritual, né? Então, o nosso grande veículo de conversa com os nossos entes falecidos é o nosso pensamento, a nossa oração. Aquela oração bem sincera, tranquila. Exatamente. Até porque a gente vê o trabalho de Chico Xavier, com as cartas que ele recebia, aquilo tinha, claro, levava o conforto para aquele que recebia. Mas o objetivo geral é despertar a nossa atenção para essa realidade espiritual que nos rodeia. E despertando em nós essa convicção, essa certeza, torna mais fácil a gente aceitar, né, a perda do ente querido, e também semeia em nós essa certeza de que eles continuam vivos, que os nossos pensamentos vão chegar até eles, e que a nossa estada aqui na Terra também será uma forma de homenageá-los através da nossa conduta reta, da nossa boa conduta aqui na Terra. Agora, depois que a gente fixa a ideia da imortalidade da alma, essas perguntas vêm, né? Então, falamos agora, como acabamos de responder, é possível o contato? E de que maneira esse contato se preserva? Ele se estabelece
com aqueles que já se foram. Tu quer complementar? Eu quero complementar essa questão, porque embora a oração seja um veículo, ou o pensamento seja um veículo importante, fundamental para a comunicação com os entes que já foram, não é o único, logicamente, Claro. né? E se a comunicação ela for espontânea, ocorrer, é claro que ela é viável e ela é aceita, ela não deve ser procurada. Mas outra possibilidade que eu gostaria de destacar é justamente o contato que nós estabelecemos muitas vezes com os nossos familiares desencarnados através do desdobramento pelo sono. Sono, exatamente. Quando a gente dorme, a alma, ela se afasta, como que se afasta do corpo físico, e nesses momentos é possível, e ocorre com muita frequência, inclusive, o reencontro com esses familiares. Que é aquela oportunidade de matarmos as saudades, de termos notícias quando esses familiares já estão numa condição melhor, que eles podem estar trazendo um pouco de conforto para aqueles que ficaram, né, no mundo físico. Então, a gente às vezes tem os sonhos com essas pessoas, e um sonho em que a pessoa se encontra bem, que ela está feliz, vem trazer alguma mensagem. Realmente ali também aconteceu uma comunicação com esse ser, a gente estabeleceu esse contato, né? E que Deus proporciona recursos variados para que a gente consiga, mesmo sem ter o conhecimento da doutrina espírita, experimentar um pouco de conforto, de consolo, né? Para o sofrimento que se estabelece pela morte do corpo físico, né? Isso. Então, respondemos a pergunta já, se é possível conversar. Aliás, manter contato. De que forma podemos manter contato com os nossos irmãos que já faleceram? E aí vem outra pergunta. E aí eu vou fazer a pergunta para o Rony, vou dar uma atenção para o nosso ouvinte, enquanto isso o Rony pensa para nos responder. Se o corpo não se deteriora, aliás, se o corpo se deteriora e a alma é preservada e nós continuamos a vida, para onde vão os espíritos quando desencarnam? Então o Rony vai pensando, essa pergunta fácil, né, Rony, de responder. E nós vamos registrar aqui a participação dos nossos ouvintes pelo Facebook. A Isabete nos manda um bom sábado, a Graciela nos manda um bom dia, a Nilva Musselin também nos mandando um bom dia, Maninha e Valéria desejando um bom sábado a todos, o seu Nelson nos dando um bom dia e desejando um abençoado sábado, a Sara, a Juleide, o Edson, a Ivone, a Elza, a Samara, todos eles nos dando bom dia, Samara dizendo que o corpo perece, mas o espírito é imortal. Temos em nossa vida espiritual incontáveis existências. É exatamente essa a lógica que o Espiritismo nos apresenta. A Cirlei, a Clenir, a Elenir, todos nos mandando um bom dia, a nossa amiga Bonalisa, a Zeni, também nos desejando bom dia, e nós retribuímos esse carinho com o nosso bom dia. E vamos ouvir então a resposta do nosso amigo Rony. Na espiritualidade, temos inúmeras possibilidades. Tudo depende de nós. Tá? Quanto mais eu evoluir espiritualmente, quanto mais espiritualizado eu for, vou para algumas colônias. No mundo espiritual, existem cidades chamadas colônias espirituais. Então, são inúmeras. E quanto mais espiritualizado eu sou, mais evoluído moralmente, eu vou para um lugar melhor. Por exemplo, temos mais conhecidos a colônia Nosso Lar. Tem, por exemplo, o Vale dos Suicidas, que as pessoas que se tiram a vida vão para lá para se resignar dos atos cometidos e para passar por o período de perturbação que a gente chama quando deixa o corpo físico e passa para a espiritualidade, tem o período de perturbação, que é o período de conscientização, que já desencarnou, acolhimento e tratamento das miasmas que ficam, né? Então, dentro de tudo isso, existem N lugares, colônias espirituais que a gente vai passando, né? E nós, como somos seres em evolução, quanto mais evoluído, mais vamos para as colônias mais evoluídas também. E lá continuamos aprendendo, evoluindo, vamos chegar ao nível de um espírito puro, né? Mas isso tudo depende de cada um, mas a corrida é longa. O livro Nosso Lar, ele retrata bem isso, e também o filme Nosso Lar, que é uma obra-prima do nosso cinema nacional, em que mostra realmente
qual é a nossa caminhada em termos gerais, né? Ele dá o exemplo do que André Luiz encontrou. Mas em termos gerais, embora cada um tenha a sua caminhada, cada um tenha a sua história, ela nos desperta para essa realidade de como é realmente a vida logo após o nosso desencarne, né, Kleber? Isso mesmo. E a gente precisa entender uma coisa, né? Que quando a gente desencarna, nós não estamos à mercê da própria sorte. Assim como nós temos uma família aqui enquanto encarnados, temos amigos, né? Às vezes não convivemos com a família, mas temos algumas pessoas com as quais nos relacionamos, que temos uma relação um pouco mais próxima, mais íntima, quando retornamos para o plano espiritual. Isso é importante destacar. Nós vamos encontrar ou reencontrar lá também esses espíritos que vão estar nos acolhendo, que vão estar nos amparando, que vão estar nos ajudando, independente do local, né, onde a gente vai estar, nós estaremos sendo amparados, estaremos sendo acolhidos, né, por esses espíritos. E aí nós vamos, a partir ali do momento em que o Rony fala da perturbação, após a perturbação, que é esse momento em que a gente vai experimentando um certo torpor pela morte do corpo físico e que a gente toma consciência e que o pensamento ele vai se reestruturando e que as memórias vão se reorganizando, nós vamos reconhecendo, né, essas pessoas, esses espíritos, e nós vamos ser direcionados para um local de acordo com a nossa possibilidade de estar. Nós vamos ser atraídos para um local de acordo com a maneira com a qual nós vivemos na Terra, né? Então, se nós tivermos uma vida mais voltada para a desmaterialização, digamos assim, procurando atender menos às questões materiais e também dar atenção para as questões do espírito, procurando desenvolver as qualidades morais, procurando ver no próximo a possibilidade de auxílio, nós estaremos nos direcionando com uma consciência mais tranquila para a morte do corpo físico. E entraremos no plano espiritual de uma forma mais serena, isso mesmo, né? Isso. Então para onde vamos está também ligado fortemente à maneira como nós vivemos a vida na Terra, né? De acordo com os nossos pensamentos, os sentimentos que nós cultivamos, as palavras emitidas, as ações praticadas, nós vamos poder encontrar acolhimento mais sereno, de uma forma mais tranquila, ou vamos encontrar também acolhimento, mas ainda pela nossa consciência do sentimento de culpa, né, pela ainda ignorância desse mundo espiritual e da sobrevivência da alma, nós vamos nos encontrar ainda muito ligados à questão material e muitas vezes nem percebemos que estamos fora do corpo, né? Gerando uma certa confusão por um período, por um determinado tempo, né? Até que o espírito possa se dar conta de que, de fato, a vida continua, que a alma não morre e que ele está ali recebendo o acolhimento, mas ainda não estava percebendo essa acolhida, né? Isso. O palestrante Teltz, do Rio Grande do Sul, né? Ele fala um dia questionado sobre isso, né? Como será o senhor lá que desencarnou há poucos dias, né? Ele respondeu com outra pergunta: como ele viveu aqui? Então, assim, é só uma continuidade. Só o espírito deixa do corpo e vai viver, principalmente os primeiros momentos, do mesmo jeito que ele vivia aqui. Se ele tem um desprendimento da matéria aqui, lá, automaticamente lá ele vai se desprender de tudo. Agora, se ele é muito apegado, vai estar apegado lá. E sempre nós temos o acolhimento, mesmo que nós não temos o entendimento, a nossos familiares espirituais, que a nossa família espiritual, não é só essa família que temos aqui hoje, ou vamos dizer, um pai, uma mãe já desencarnado, um avô, uma avó. Nós temos por várias encarnações esses familiares, e essa família espiritual só tende a aumentar. E logo após o nosso desencarne, somos amparados sim pelos familiares, pelos amigos, pela equipe espiritual que está ali para o trabalho do acolhimento. Basta nós estarmos preparados para esse acolhimento.
E a gente pode pensar também, não sei se nós temos tempo para explorar ainda essa questão. Podemos, eu já vou fazer uma outra pergunta para ti, tu já vai e desenvolve a tua linha de raciocínio. Tá. Nós estamos falando aqui que isso vai depender do nosso... Vamos para onde precisamos e para onde a nossa vida aqui na Terra nos conduz. É para onde nós necessitamos naquele momento. Exatamente. E nós podemos, então, Kleber, escolher para onde vamos? Justamente a gente já começou a entrar nessa questão, né? Na pergunta anterior. É interessantíssimo um livro chamado O Céu e o Inferno, né? Que é uma das obras básicas da doutrina espírita, né? Na parte 2, ele tem um capítulo que se chama O Passamento. O passamento, então, no sentido de que é o momento da passagem, né, da vida física para a vida espiritual. E daí ele vai trazer essas informações que o Rony até comentou, né, o momento da desencarnação, o fato em que cessa a vitalidade do corpo físico, né? Então, esse momento em que a alma ela vai se desvincular do corpo. E aí o momento da perturbação, que é esse momento em que se gera esse adormecimento, um certo torpor em que a consciência não está plena, e depois, né, o momento de tomada de consciência e o despertar, né, da memória plena, né, nossa. Então, escolher o local para onde nós vamos é possível, mas não é concedido a todos os espíritos, não por uma questão arbitrária de Deus, mas por uma questão lógica de que nem todos estamos ainda em condições de fazer essas escolhas. Pela ignorância mesmo do mundo espiritual, muitos espíritos eles vão ser conduzidos para os locais mais adequados de acordo com as suas necessidades. E quem faz essa avaliação são justamente aqueles espíritos que estão nos acompanhando na nossa jornada evolutiva. Os mentores espirituais, aqueles espíritos de uma ordem de elevação superior à nossa, que muitas vezes fizeram o próprio planejamento reencarnatório, né, da nossa estadia na Terra, e que depois que retornamos, eles vão verificar quais são as possibilidades de encaminhamento para um determinado local, de acordo com o que o Rony falou na questão anterior, né? Nós podemos permanecer por um período mais ou menos curto, ainda numa situação de drama de consciência, de sentimento de culpa, então ainda arrastados, se deixando levar pelos reflexos da vida material. Então a gente permanece um tempo ainda até conseguir ter consciência plena da vida espiritual. Nós podemos estar já sendo acolhidos num posto de atendimento, num hospital no plano espiritual, mais próximo do nosso plano físico. Nós podemos ser direcionados para uma colônia espiritual, né, dependendo da condição que nós temos evolutiva. Quer dizer, de acordo com o nosso conhecimento intelectual, mas também e principalmente do nosso desenvolvimento moral, do esforço que a gente realiza para conseguir nos melhorarmos no sentido moral. Então, quanto mais evoluído o espírito for nesses aspectos, maiores serão as condições que ele terá de escolha, maior será a sua liberdade. Isso. Assim, só para mim concluir, claro, assim como aqui na Terra, nós temos o livre-arbítrio de escolher para onde a gente vai, o que vamos fazer da nossa vida. Lá no plano espiritual, o nosso livre-arbítrio, ele não vai ser cessado por Deus ou pelos espíritos superiores, né? Nós ainda continuamos com o livre-arbítrio, porém, muitas vezes, nós somos semelhantes a crianças lá no plano espiritual que não sabemos, não entendemos, não temos a condição de fazer as próprias escolhas, né? Por uma ignorância do mundo espiritual e das leis que regem esse mundo. Então, nessas situações, esses espíritos mais experientes que estão nos auxiliando, eles vão fazer as escolhas por nós de acordo com as nossas necessidades e o que for para o nosso melhor. Exato. Então, é exatamente o que o Rony falava antes, que a nossa vida aqui na Terra interfere do modo como nós vamos encontrar a vida do lado de lá, não é? Diretamente, né? Diretamente. O que nós somos aqui, nós só mudamos de roupa. Né? Deixamos a parte carnal e passamos para a parte espiritual. E complementando o que o Kleber estava falando ali, muitas vezes, como já comentamos que tem muitas opções e tem por várias colônias, né?
Mas assim, ó, tem muita gente que acaba desencarnando por uma doença grave e necessita tratamento. Existem os locais de colônias, hospitais, onde que esse espírito vai para lá para ser acolhido e tratado, devido até ter consciência que a matéria já não faz mais parte, já não influencia mais no espírito, e ele tem condições de seguir à frente. Daí ele é conduzido para a colônia onde que mais se adapta para seguir a evolução espiritual. Nós recebemos aqui uma mensagem da nossa ouvinte, Ilma, do bairro Refap, que ela relata o seguinte: bom dia, tem um sobrinho que dizia que era para ele nascer no Japão, mas como ele era muito ruim, o anjo trouxe ele para nascer no Brasil. Falava isso com menos de 3 anos de idade. Então, o relato dela vai semelhante àqueles casos que o Dr. Ian Stevenson analisou, que tu falou anteriormente. Uma criança que revela desde cedo, traz essa ideia, traz essa informação Na realidade, que aparentemente revela que essa seria uma reminiscência, uma lembrança de outra vida, né? Na realidade, ali ele não está relatando uma vida passada, sim ele está relatando o planejamento reencarnatório dessa encarnação que ele tem, né? Então, o planejamento foi estabelecido para ele reencarnar lá no Japão, mas devido o espírito dele não ter a adaptação necessária para aquele país, para aquele desenvolvimento. Porque vamos falar que é verdade. Se nós pegarmos os países dentro do planeta Terra, por cada setor tem um nível de evolução, tanto moral como espiritualmente, né? E tem muitos espíritos que estariam aptos a encarnar ali e acabam reencarnando em outro lugar, ou para uma missão, mas como tem espírito que não são aptos ainda por não estar evoluído o suficiente para viver nessa sociedade ali, né? Então, que nem ela disse, não estava moralmente apto a viver no Japão. Se nós olharmos a nossa sociedade hoje com a do Japão, os japoneses são mais desenvolvidos moralmente, educados, né, e tal. E nós estamos um pouquinho abaixo. Então, talvez foi por causa disso. Essas questões elas surgem porque nós vamos reencarnar exatamente aonde nós precisamos, né? Onde que nós precisamos mais. Onde nós precisamos estar. A doutrina espírita nos coloca isso com absoluta clareza, que é o local melhor, mais adaptado para que a gente possa exatamente evoluir. Perfeito. Às vezes é o grupo de espíritos que compõe aquele núcleo familiar, né? É o grupo de espíritos que eles vêm com um certo compromisso de reconciliação, de ajuda mútua no seu desenvolvimento espiritual, né? Então, muitas vezes, pode ser que esteja relacionado à coletividade de um país, mas pode ser que não é isso. Pode ser que seja individualmente, né? Individualmente ou num coletivo menor em que aqui estão reunidos espíritos que possuem laços fortes, estreitos com esse menino aí, então, que relata, e que para ele seria mais útil ele reencarnar no Brasil, junto a essa cidade, para que aproveitasse melhor a encarnação. E talvez ele tivesse condições, sim, de reencarnar em outro país, no próprio Japão, mas que para aproveitar melhor as oportunidades de, talvez, reconciliação, de evolução, de modo geral, foi definido a reencarnação nesse local. Né? A espiritualidade, quando ela nos auxilia a fazer o planejamento reencarnatório, leva várias coisas em consideração. O local mais apropriado, a família, é um deles. E nós vamos encontrar nos diferentes países, nas diferentes comunidades, diferenças quanto à evolução também. Então nós temos essa grande diversidade e que dentro da nossa própria comunidade, se nós olharmos para o nosso grupo de pessoas que nós conhecemos, que é um pequeno universo, nós vamos constatar também nesse mesmo universo homogêneo diferenças evolutivas, né? E também uma coisa a se destacar nesse comentário, Jean, de uma forma bem rápida, é que às vezes é uma imaginação da criança.
a doutrina espírita nos ensina, principalmente através de André Luiz, na literatura de André Luiz, que até os 7 anos, e a própria psicologia, né, nos traz aí a questão de desenvolvimento, mas com a doutrina espírita, a criança ela está ainda, até os 7 anos, bastante vinculada ao mundo espiritual. Né, em que o espírito está fazendo de uma forma gradativa, né, completando a sua encarnação, né, quando ele toma consciência ali dos 7 anos até os 7 anos, em que ele ainda tem muitas percepções do mundo espiritual, seja lembranças de vidas passadas, seja lembranças que ele traz em função do contato que ele estabelece com o mundo espiritual através do sono, né? Então, é muito comum isso acontecer. Sim. E às vezes os pais ficam assustados com essas falas dos filhos de que tem uma outra família, ou viviam em outro local, mas isso é uma coisa que ocorre até com uma certa naturalidade e que com o passar do tempo, ali chegando 7, 8 anos de idade, a criança já vai esquecendo daquilo. É quando então a encarnação ela fica mais plena, o espírito no corpo, né? E no momento atual em que ele está vivendo. Ele desliga-se, podemos assim dizer, do mundo espiritual de uma forma mais intensa em que estava vivendo e passa a viver mais a consciência da vida encarnada, né? Isso. Então faltam 10 minutos para as 9 horas. Vamos ouvir mais uma vez o recado dos nossos patrocinadores e voltamos então para a conclusão do programa na sequência. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Então, nos encaminhamos para a conclusão do nosso programa, hoje sobre Dia de Finados. Antes da nossa conclusão, vamos registrar mais algumas participações de ouvintes aqui pelo nosso Facebook. O Jairo manda um bom dia a todos, em especial ao meu amigo Kleber. Então, tá dado o seu abraço ao Kleber. O Ailton de Tubarão, também registrando a sua participação. A Sônia diz o seguinte: tudo vai depender da nossa condição moral no momento da passagem. Tranquila ou não. Exatamente o que nós falamos antes. A Mari relata que quando ela era adolescente, por volta dos 13 anos, toda noite, quando deitava, ela via uma senhora de cabelo branco, um senhor de cabelo branco, de barba, e roupa branca com um cajado na mão. O que isso significa? Olha, pode significar muita coisa, mas pode ser provavelmente uma impressão que ela tinha, pode estar ligado a talvez uma faculdade mediúnica, mas agora a gente coloca sempre pode, porque a conclusão específica do que cada um percebe, do que cada um vê com relação a essas impressões do mundo espiritual, depende muito de pessoa para pessoa. Nós não podemos assim cravar uma certeza de dizer, é isso, é aquilo. Por isso o Espiritismo é essa crença racional que nos chama a estudar, compreender, se conhecer e talvez então se reconhecer com alguma faculdade mediúnica que na população, a gente sabe que tem uma prevalência grande, só que por ser muito sutil, às vezes a gente não percebe. Então o que nós podemos dizer é que o estudo é nosso grande aliado para nos conhecer e para entender melhor essas situações. Então estamos falando sobre o Dia de Finados, especificamente, Kleber, sobre o Dia de Finados. Qual é a visão do Espiritismo? De que forma nós podemos, nesse dia, melhor homenagear aqueles que já se foram? Aqui, para responder essa questão, a gente vai tomar como base uma nota divulgada pela Federação Espírita Brasileira, né, que fala que o dia 2 de novembro, feriado de Finados no Brasil, é dedicado a homenagear aqueles que não estão mais entre nós fisicamente. Com respeito aos credos e manifestações religiosas diversas,
aos estudiosos da doutrina espírita, é um dia comum, uma vez que compreendem que as homenagens aos entes queridos podem ser prestadas a qualquer momento ou em qualquer lugar. Por isso, o dia de finados não é mais importante para os desencarnados do que os outros dias. A diferença entre o dia de finados e os demais dias é que, naquele, mais pessoas chamam os espíritos pelo pensamento. Então, é uma postura respeitável a de ver as pessoas que procuram nesse dia os cemitérios para levarem as flores, para fazer as suas orações, né? Mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer o ensinamento de que a gente não deve apenas esperar o dia 2 de novembro para estabelecer esses contatos. E que também não há necessariamente a necessidade de irmos até um determinado local para estabelecer esse contato, né? E a gente pode fazer onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no cemitério, sem problema nenhum, né? Esse é um dia que a gente dedica uma atenção especial, né? Mas é importante lembrar dos nossos familiares desencarnados cotidianamente, assim como a gente se estabelece relação com os nossos familiares que ainda estão vivos, né? Tentando pelo menos emitir pensamentos, palavras que sejam amistosas, de gratidão, de reconhecimento, de estímulo, assim também nós podemos e devemos fazer para aqueles que deixaram o corpo físico, né? Através da oração, como nós já conversamos aqui, esse contato ele pode e deve ser feito com frequência, sem necessariamente termos que estabelecer um dia específico para isso. Não existe dia nem local, né? É só nós serenarmos a mente e fazermos uma oração. Essa energia desprendida chegará até o local. Mesmo que esse espírito, depois de tantos anos aqui, anos terrenos, né, já desencarnado, ele pode até estar em uma outra encarnação, mas a energia chegará até ao destino, né? Com certeza. E se a gente for pesquisar a origem dos dias dos finados, nós vamos encontrar uma data que foi estabelecida para que nós possamos orar por aqueles pelos quais ninguém ora. Né? Então, uma data que nasce como uma expressão legítima de caridade, porque o dever que nós temos de orar e mandar pensamentos positivos para aqueles que amamos é todo dia, né? Todos os dias nós temos o dever de render homenagens em forma de pensamentos, de orações, e também homenageá-los agindo na Terra conforme o exemplo que eles nos deram. Homenagear um pai e uma mãe com uma conduta reta aqui na Terra, seguindo os ensinamentos que eles nos deram enquanto crianças. Essa também é uma forma de homenagear, não é? Perfeito. A nossa conduta, né? Se a gente entende que a vida continua e que existe a possibilidade desses espíritos estarem nos acompanhando, pelo menos em certos momentos de nossas vidas, quão felizes ficarão eles, certamente, se perceberem que nós estamos nos desenvolvendo dentro de um padrão de desenvolvimento espiritual, atendendo às questões materiais, mas também às questões espirituais, já que eles estão lá do plano físico, observando, muitas vezes acompanhando, né, nos visitando, perceber que nós estamos nos movimentando para que quando deixarmos também o corpo, encontremos aquela paz de espírito, aquela serenidade que possa proporcionar para nós uma condição melhor na entrada do plano espiritual, né? Exatamente. Então, o dia de finados, a memória daqueles que se foram, pode ser homenageada todos os dias. E o principal que a doutrina espírita nos coloca é a crença, a confiança de que as coisas continuam e que esses laços não se rompem. Agora, Jean, é importante também nós destacarmos aqui que esse pensamento é uma oração, é uma realização positiva, né? Não deve ser feito uma invocação, um pedido de ajuda para que resolvam os nossos problemas, enfim, para esses familiares. Porque nós não sabemos qual é a condição desses espíritos no plano espiritual de fato, né? Talvez eles possam ouvir as nossas irradiações, as nossas invocações, as nossas solicitações e não consigam dar conta de ajudar naquele momento. Fiquem angustiados, talvez. Isso perturbe mais eles, né? Então, sempre o pensamento é de
paz, de tranquilidade, de gratidão, de desejar boas coisas para aquele Isso, e como que dizendo, fique em paz, siga a sua caminhada agora, é conosco aqui na Terra. Aqui na Terra agora nós vamos dar conta do recado e cada um segue a sua jornada e nós nos reencontraremos. E que nem você falou, Jean, podemos muito bem fazer um ato de caridade, fazer umas orações para aqueles que não são lembrados, né? Não são lembrados nesse dia. Sempre bem-vindo uma prece. É. Então, meus amigos, a gente encerra esse programa Hora Espírita na manhã de sábado, 7 de novembro de 2020. Mais uma vez agradecendo a Rádio Chapecó pelo espaço que nos concede nesses 3 anos de caminhada e agradecendo especialmente aqueles que nos ouvem pelas ondas da Rádio Chapecó, pela internet, pelo Facebook e desejando a todos que tenham um excelente final de semana e fica aqui o nosso grande abraço. Grande abraço a todos, um abraço Rony, um abraço Kleber e até o nosso próximo programa. Um abraço a todos. Grande abraço, que possamos conservar essas emanações que agora são derramadas em nós, de paz e amor. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente